É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro Eterno, aquele em quem, para quem, todas as coisas foram criadas e existem e subsistem. Ele é. Hoje, no Evangelho de João, no capítulo 4, que nos narra a história de uma ida de Jesus até a cidade de Siquém, na Samaria. Hoje é chamada de Cisjordânia, e o lugar especificamente é onde está a maior densidade oficial da população e da representação palestina no mundo inteiro. É ali, naquela área, que não é tão distante de Jerusalém. De carro, nas highways de hoje, você faz com uma certa rapidez, talvez uns 40 minutos, incluindo o trânsito, você já esteja lá, passando a fronteira. E aquele era um lugar de conflito, sempre foi, depois do século VII, VIII, depois de Cristo, antes de Cristo, quando o Reino do Norte de Israel foi levado para cativeiro, no Judá, o Reino Sul, Jerusalém, que já estavam separados do Reino Norte, não foram. Iriam depois, com Nabucodonosor. Mas agora, muito tempo antes, os do Reino Norte foram levados em cativeiro. E no cativeiro se misturaram, se miscigenaram de todos os modos. E como já havia ruptura histórica na descendência de Davi, quando houve na sucessão de Salomão todo tipo de conflito e acabou na divisão do reino para o norte e para o sul, a inimizade que tinha caracterizado, a disputa que tinha impregnado aquele chão era a da divisão entre o norte, com boa parte do tempo com a capital na região de Samaria, e o sul, cuja capital era em Jerusalém. Esse era o conflito já histórico antigo. Depois, ambos os grupos voltaram de seus cativeiros, mas nunca mais se deram. E à medida em que em Jerusalém crescia o supremacismo, crescia a superioridade religiosa, crescia o orgulho da ortodoxia, do puritanismo, da invenção de leis e mais leis, costumes e mais costumes, todos supostamente criados para agradar a Deus e provar a submissão do homem, de modo que nunca era o bastante. Então, nessa época, os judeus olhavam para os samaritanos e diziam: ali está um povo de segunda categoria, que dizem que adoram a Deus, o nosso Deus, mas de fato eles não têm nem direito de fazer isso, porque são seres heréticos, são, do ponto de vista genético, um povo miscigenado, se tornaram para nós mais estranhos do que antes. E aí passaram a ser interpretados de maneira moral, ética e espiritual, a partir da superioridade do povo religioso de Jerusalém, olhando lá para baixo, para aquela capital da Samaria, dos samaritanos, que coincidentemente hoje também é o lugar da capital dos palestinos. Mesma geografia, o mesmo dessentimento, ressentimento e, em muitos, o espírito de beligerância.
Então o texto diz que naqueles dias, por aquelas razões, não se usava o caminho de Samaria. Era um caminho a ser evitado por um judeu, e Jesus era judeu, nascido em Belém da Judéia, da descendência do rei Davi. Não convinha atravessar um território tão minado, tão conflituado, tão difícil, criado na expansão da sua dificuldade, não pelos samaritanos perseguindo aos judeus, mas sim pelos judeus, perseguindo ou menosprezando, ou banindo ou exilando os samaritanos. Jesus, no entanto, imagina e pensa que para ele era necessário atravessar a Samaria, para ele, Jesus. Porque ele não pensa com as categorias políticas, ideológicas, religiosas, ressentidas, nem supremacistas, nem dos inferiores revoltados. Não. Isso é coisa de vocês caídos, é o que o Evangelho diz. Isso é, de fato, o pior do instinto animal que se transformou em algo maior do que a predatoriedade da besta. Vocês superaram todos os critérios de existência predatória, diz o Senhor. Portanto, Jesus achava que era necessário atravessar a Samaria por outras razões. Tinha a ver com que o encontro humano iria favorecer. É o que diz o verso 4 do capítulo 4. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, e ele atravessou, chegou até a fonte de Jacó, e ele estava cansado da viagem a pé que ele vinha fazendo, já longa. E ele estava no maior calor do dia, e teve sede. E, cansado da viagem, se assentou junto à fonte que Jacó tinha aberto naquela cidade de Siquém há muito tempo atrás. Assentara-se e ali ficara. E era meio-dia. Então veio uma mulher samaritana tirar água. Ao meio-dia, na solidão do dia. E disse-lhe Jesus, porque ela estava com um cântaro para baixar e puxar a água. Jesus disse, me dá de beber, deixa eu beber um pouco dessa água. Dá-me de beber. E ele disse isso porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Ou seja, essa explicação de Pedro aqui antecipa a pergunta de por que ele não pediu só o cântaro emprestado e ele tirou a água. Hoje em dia as questões que são suscitadas são diferentes. O pessoal não pensa em como eram os costumes humanos há 2000 anos atrás, e as parcimônias e outras coisas mais. De modo que Jesus não foi nem um pouco parcimonioso aqui. E pede água direto da mulher mesmo, me serve. Você poderia? Na realidade, ele nem pergunta, ele afirma, ele diz, dá-me de beber. Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Senão eles mesmos já tinham apanhado, já tinham se antecipado, estaria todo mundo bebendo água, estava todo mundo com sede. E Jesus disse à mulher, me dá de beber. Então a mulher respondeu, a samaritana, como é que um judeu, como tu és judeu, estás pedindo de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Por causa desse ódio, dessa inimizade secular que havia entre os irmãos que tinham se afastado, entre o reino sul e o reino norte do mesmo Israel. Como
Isso não acontece. Não acontece de um judeu pedir ajuda. Porque conquanto ele tivesse dito dá-me de beber, o dá-me de beber expressava uma necessidade, sede, carência, ajuda. Como? Ela achou muito estranho que aquele judeu estivesse falando com ela, que era uma mulher samaritana, e pedindo água, pedindo vida, pedindo ajuda, pedindo o socorro dela para com ele naquele momento imediato. Ele não ia morrer de sede, mas naquele momento ela era a salvadora da necessidade dele. E a mulher fica em estado de perplexidade. Então Jesus responde: não fica evocando essas loucuras da história, dos seres machucados e ressentidos pelo seu próprio orgulho e vaidade. Não, porque se tu conhecesses mesmo o dom de Deus, a graça de Deus, e o que está acontecendo agora, enquanto eu te peço de beber, se tu soubesses o que está em processo, e quem é esse que está diante de ti, que é muito mais do que um judeu, muito mais. Se tu soubesses quem é esse que te pede socorro, como o anjo que não conseguiu vencer Jacó, se tu soubesses quem é esse que fala contigo e te pede a ajuda da água e que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias a esse que te solicita e ele te daria da água viva, da fonte de Guion, aquela água de esguichos. Fonte dos esguichos. Essa foi a resposta de Jesus. E ela então replicou e disse: Senhor, tu não tens cântaro e o poço é fundo. Onde é que está guardada essa tua água viva? Onde é que tu tens ela? Do lado de fora do espaço-tempo é que não é. Tu estás falando de que dimensão e de que água viva? De que esguicho, de que fonte viva de Guion, que brota? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, desse poço de Jacó, tratado de maneira religiosa, sagrada, quem beber dessa água vai voltar todo dia para beber mais, porque voltará a ter sede. Voltará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Para sempre. Nunca mais terá sede. Para sempre. Pelo contrário. Aí ele vem com a imagem do templo de Ezequiel 47, aquele templo que esguicha as águas da vida do altar, águas que curam tudo pelo caminho. É esse mesmo espírito que depois Jesus vai explicitar mais adiante no correr da história e da narrativa. Não desta, mas de uma outra, já no fim do seu período de vida e de testemunho humano. Então, Jesus disse a ela: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, se cumprindo a profecia de Ezequiel 47, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, a samaritana, só os dois sentados à beira do poço, no maior calor do dia: Senhor,
dá-me dessa água. É interessante que, em momento algum, houve espaço para a mulher parar, porque a sede dela que era inimaginável. Ela não conseguiu mais parar. Quando Jesus disse, eu tenho água viva, ela não conseguiu mais parar. O assunto de como tirar água do poço de Jacó, ou disso ou daquilo, acabou. Jesus perdeu a sede. E a mulher disse, é aqui que eu vou beber. Esse assunto sai. Essa questão desaparece. A mulher pede daquela água sempre. Vira para Jesus e diz, Senhor, dá-me da tua água, dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela ainda está misturando um elemento de natureza subjetiva que ela já intuiu que existe no que Jesus está dizendo. Ao mesmo tempo, como toda mente humana, ela gostaria que aquela satisfação e aquela completude de natureza interior se estendesse também com uma supressão das necessidades, uma diminuição das necessidades na vida exterior, na vida cotidiana. Quase todo mundo já chega com esse pacotão fechado, conforme a perspectiva das religiões da terra, onde a prosperidade de Deus só é vista como prosperidade material, diferente do que o Evangelho ensina. Senhor, dá-me sempre dessa água, para que eu não precise mais, para que eu não tenha mais sede. É a primeira coisa. Segundo, e para que eu não precise vir aqui buscá-la, para que esse trabalho, esse esforço se diminua na minha vida. Mas ela não sabia que, ao assim dizer, era isso mesmo que Jesus iria fazer. Não como diminuição do trabalho, de precisar beber água todo dia. Isso faz parte da natureza. Água é vida. E Jesus é a água da vida. Mas o que aconteceria é que qualquer que fosse a outra sede que ela tivesse necessidade de suprir, uma vez bebendo daquela água essencial que Jesus tinha para oferecer, as outras sedes se despotencializariam. Porque na maior parte das vezes as nossas sedes de emoção, sedes de sentimento, sede de afeição, sede de toque, sede de ternura, sede de prazer, sede de sucesso. Nossas muitas sedes são exacerbadas, são aumentadas, são exageradas, ficam imensas, porque nós nunca tivemos a sede essencial, a sede de Deus, a sede do sentido da vida, satisfeita e atendida. E quem não bebeu dessa água essencial, exacerba todas as muitas outras sedes que possui. Sempre foi, sempre será assim. Você pode psicologizar do jeito que quiser, mas o resultado é esse. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e possa quebrar esse ciclo angustioso da procura do não basta. Por favor, me socorre. Me dá. Jesus tinha dito, dá-me de beber. Ela faz um pedido, me dá da tua água. Então Jesus lhe respondeu, vai, chama teu marido e vem cá. Chama teu marido. Eu vou dar para vocês dois. Aí então a mulher, ao ouvir aquilo, disse, eu não tenho marido. Então Jesus olhou para ela e lhe respondeu, é verdade o que tu disseste sobre tu não teres um marido.
Porque, na verdade, 5 maridos oficiais tu já tiveste. E esse agora com quem tu estás, tu não estás ainda casada com ele, mas tu vives com ele. Tu não tens nenhuma legalização com ele como tu tiveste com os demais, mas é com ele que tu vives. E tu estás, portanto, vai, chama o teu marido e vem cá. Senhor, disse-lhe a mulher, eu vejo que tu és um profeta. Tu vês as coisas. Tu vês. Tu estás me enxergando toda. Eu estou chocada. Me responde uma coisa. E é aqui que a gente chega no centro desse diálogo. A maioria o posiciona lá no poço, no pedido de água e no discurso, no diálogo sobre a metáfora da água, que, é claro, ocupa uma dimensão de natureza essencial. Mas a grande proposta de libertação vem agora, porque lembre, a pergunta, o pedido da mulher é para que eu não mais tenha sede. Para que eu não mais tenha sede, Jesus disse, vem cá, eu vou ensinar a ti e ao teu marido o sentido do viver. Aí a mulher também tinha dito, e também para que eu não precise mais vir aqui, e vir aqui, no poço de Jacó, beber água, no poço sagrado da religião, beber água. Me diz agora, chegando aqui a esse lugar, da repetição e da recorrência. Nossos pais adoravam neste monte Gerizim que está aqui. Vocês, judeus, dizem, no entanto, que Jerusalém é o único lugar onde se deve adorar a Deus. Como é isso? É lá ou é aqui? E Jesus, então, destruindo todas as fontes rotas, todos os poços e poços de Jacó, ou todos os tanques de Siloé, ou todos os poços do sagrado e da religião, para os quais a gente precisa voltar todo dia, diz agora a ela, mulher, podes crer-me, me creia por favor, que a hora vem, quando nem neste monte Gerizim, onde Josué erigiu seus altares, onde houve histórias memoráveis, cujas marcas arqueológicas estão lá até hoje, nem aqui neste monte Gerizim de Jesus, nem em Jerusalém adorareis o meu Pai. Não. E vocês aqui estão falando a respeito do que nem sabem, do que nem conhecem. Porque os judeus têm inegavelmente mais percepção das Escrituras do que vocês. Porque eles, pelo menos, sabem que a salvação vem daquela linhagem dos judeus. Mas vem a hora, volta Jesus a falar com a mulher, e já chegou. Ele disse, desde que eu entrei no mundo, essa era foi inaugurada, essa hora vem e já chegou, olha eu aqui. Quando os verdadeiros adoradores adorarão ao meu Pai em espírito, não mais em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Eu estou indo a Jerusalém daqui a alguns poucos dias, dia 22, mas eu não vou lá adorar. Eu sou o santuário, o Espírito Santo habita em mim, eu vivo
com ele, nele. O cultuo em mim, o lugar onde se deve adorar é em mim, é em espírito. É em mim com verdade, com sinceridade. É em mim. Não é em Jerusalém. Jerusalém não tem nenhuma importância espiritual para mim. Se eu nunca mais botar o pé lá, nada vai mudar na minha vida. Para mim, Jerusalém tem outras importâncias. É uma viagem de pedagogia, de ensino, de dimensionamento das coisas, de busca de compreensão como os homens da época e da hora viam, entendiam, percebiam e anunciavam as coisas. É como quem entra num portal tridimensional carregando um elemento da quarta dimensão, que é a sua compreensão em Cristo. É assim que eu vou lá, só por isso. Todo ano também eu tento ir ao Monte Gerizim, gosto de ir a Siquém. Este ano irei, se Deus quiser. Mas não vou adorar. Eu sou adoração a Ele, em Cristo, o meu Senhor. Então, não há um lugar onde se deve adorar, exceto o ser que pode adorar, que é aquele que adora, porque anda com consciência da dimensão espiritual e dos valores espirituais e vive na busca da verdade, da sinceridade no seu próprio coração, para com Deus e para com o seu próprio. Esses são os adoradores. E essa hora chegou, Jesus disse. Aliás, nunca foi de outro modo, sempre foi assim. Só que agora, olha para mim. Deus está aqui. Essa hora chegou. Quando os verdadeiros adoradores adorarão o meu Pai em espírito e em verdade, porque esses são os únicos dos quais Deus espera e recebe a adoração. São os únicos que não são filhos de Jerusalém, nem do Monte Gerizim, não são fruto de nenhum ambiente, não são patrocinados por nenhuma abóbada de construção humana. Eles são o santuário. Deus habita neles. Então, a hora já chegou e os adoradores que Deus procura, e guarde essa palavra procura para seus adoradores, são esses. Porque Deus é espírito. Pervade tudo, está em tudo, age por meio de todos. Deus é espírito. Porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito, na consciência contínua da fé, sabendo que eles existem em Deus, que eles são um flagrante permanente, que eles comem, bebem, respiram, vivem, existem em Deus. Deus procura essas consciências que vivem com essa verdade, que traduzem essa percepção num modo de viver, de olhar, de tratar, de interpretar e de ser. Eu sei, respondeu a mulher. A mulher disse a ele, eu sei que há de vir o Cristo, há de vir esse que é Deus com os homens, que é a revelação, que é a palavra última de Deus para a vida. Eu sei que quando Ele vier, Ele nos anunciará todas as coisas necessárias à vida virão dEle,
Ele vai ser a chave hermenêutica, ele vai ser aquele que vai nos revelar todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento acerca de Deus e da vida. Eu sei, isso eu sei que vai acontecer, que ele virá. Então, Jesus, ouvindo isso, falou para ela, disse-lhe Jesus, a expressão disse-lhe Jesus soa como uma interrupção feliz, alegre, exultante. Ela tinha chegado à fonte de água viva. Dá-me de beber. Jesus já levou suavemente a dimensão do Espírito, da verdade, da sinceridade e da comunhão que qualquer um pode ter com o Pai em qualquer lugar. Disse-lhe Jesus, quando ela falou isso, eu sou. Olha só o que a mulher disse. A mulher disse a Jesus, eu sei que há de vir o Cristo, o Messias, a revelação última e definitiva de Deus com os homens. E sei que quando ele vier, ele nos ensinará todas as coisas. O sentido absoluto nos será dado por ele. Disse-lhe Jesus, sou eu. Eu nunca vi pressa maior. Disse-lhe Jesus, eu o sou, que de fato é a expressão de Deus a Moisés. Quando me perguntarem quem me enviou, quem eu direi que me enviou? E Deus disse, eu sou o que sou, te enviou. Eu sou. Jesus disse, eu sou. Eu que falo contigo. Você está vendo? Olhe bem nos meus olhos. Olha como o poço é infinito e como a água borbulha para a vida eterna. Eu sou eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher por causa da hora, do lugar, da longitude do lugar, da solitude do ambiente, e por ser ele um homem, por ser ela apenas uma mulher. Os discípulos ficaram escandalizados. Ele não era um homem alquebrado, era um jovem forte, macho judeu, conversando com uma mulher. As mulheres de Samaria até hoje são mulheres mais bonitas do que a linha da normalidade. Isso eu posso te garantir. Outro dia eu subi lá e com um grupo de pessoas e não houve ninguém que não ficasse estupefato com a beleza das mulheres samaritanas. Especialmente porque era um dia de festa. Estavam todas aparatadas. O fato é que os discípulos de Jesus, há 2000 anos, quando chegaram com a comida, se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. E ainda de Samaria, e sabe lá mais o que eles estavam pensando. Meu Deus, e que mulher! Todavia, nenhum lhe disse uma palavra. Ninguém teve coragem de perguntar a ele, por que perguntas a ela? Ou por que falas com ela? Ninguém. Todo mundo calou, se admiraram e calaram. Quanto à mulher, vocês vejam, antes disso, o nível de intimidade, como esse é um lugar de intimidade, como é em espírito e em verdade, como não é nem no Monte Gerezim, nem em Jerusalém, como não é no ambiente público, como não é em nenhum confinamento de indicação religiosa ou de qualquer outra natureza, é íntimo, assim como eles dois estavam em intimidade, em solitude. É assim, em espírito e em verdade, olho no olho, você e Deus, e Ele vive em ti, e essa adoração é adoração de intimidade. Quanto à mulher, assim que chegaram os discípulos, ela deixou o seu cântaro lá mesmo, abandonou, falou, isso aqui
já era, isso é outro departamento, a gente pega mesmo água, paga a água da companhia, faz isso, mas a minha sede eu já sei. Eu já sei o significado dela, de onde ela procede, o que ela busca e sei o que a satisfaz. Agora eu já sei. E a mulher então foi até a cidade e disse aos homens da cidade, que a conheciam todos muito bem: venham comigo e conheçam um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Aquele monte de homem correu junto, né? Porque muitas das coisas que ela tinha feito, ela fez com os homens da cidade. Por isso ela volta também aos homens da cidade, porque a relação dela era muito mais com homens do que com mulheres. E ela disse aos homens da cidade: venham comigo conhecer um homem que me contou toda a minha vida. Meu Deus, isso era como narrar a história dos homens de Sodoma, de Siquém, de Samaria. Aí a curiosidade foi imediata. Saíram eles da cidade e vieram ter com Jesus. Foram correndo até lá, à beira do poço. Enquanto isso, Jesus falou com os seus discípulos: olha só como a sede do mundo está grande, como as pessoas querem. A gente precisa de obreiros, vamos pedir ao Pai que mande mais pessoas para repetirem a história da fonte d'água viva para o mundo inteiro. Então, o verso 39 continua a narrativa dos samaritanos com Jesus e diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, os que correram até lá e começaram a conversar com ele, os que foram levados pela mulher que disse: ó, ele sabe tudo de mim, deve saber da gente, e venham conhecê-lo. Muitos foram e creram em virtude do testemunho da mulher que anunciara tudo que ela dissera. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Eles foram, começaram a conversar com ele e o coração deles foi crendo. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali com eles, com aquela mulher, com o marido que não era marido, com os homens da cidade, com todos eles, ficou Jesus mais 2 dias. E muitos outros ali, naquele ambiente da chamada religião da heresia, segundo o ponto de vista dos judeus, muitos outros creram nele por causa da sua palavra, de como ele tratava as pessoas, o que ele dizia, como ele ia ao cerne, ao âmago do coração e da vida. Muitos creram e diziam agora eles próprios: a mulher que primeiro os chamara para conhecerem a Jesus, já agora eles 2 dias depois diziam à mulher: já agora não é pelo que tu nos disseste que nós cremos nele. Porque muitas vezes a fé vem por causa de um testemunho, ou por causa de alguém que, em tendo experimentado certa graça, provoca em nós, no mínimo, uma curiosidade espiritual. E a gente vem e muitos ficam e creem. Já agora não é pelo que tu nos disseste que nós cremos nele, mas porque nós mesmos temos ouvido. E agora nós mesmos, no nosso coração, sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É esse que a humanidade inteira precisa e que nós precisamos. Jesus está aqui, dito, narrado, contado, explicado. E eu peço que agora o teu Espírito faça aquilo que nada pode fazer. Que aplique essa palavra e traga revelação de todas as naturezas, perspectivas e percepções para todos aqueles que a ouviram. Eu sei que vai ser assim, eu sei, porque eu tenho visto milhões de vezes que assim é
porque assim fazes. Em teu nome, Jesus, em teu nome.